Ah, nós continuamos, meus irmãos, na nossa carta do livro de Efésios. Quero falar para os irmãos que... Eu não estou prometendo não, viu? Eu quero falar para os irmãos que, com a graça de Deus, este ano ainda nós vamos terminar o livro de Efésios. De novo, eu não estou prometendo, viu? Mas com a graça de Deus... Eu tenho certeza que vocês com 2 dias vão ler. Com uma noite vocês vão ler o livro de Efésios, mas como a Bíblia diz que para Deus um dia como 1000 anos, eu estou passando bastante tempo nesse livro, porque eu tenho certeza que ele pode enriquecer muito, como tenho certeza tem enriquecido muito a vida de todos nós aqui na igreja, né? Nós vamos entrar numa parte hoje, em particular, muito melindrosa, muito difícil de ser falada, tá? Na próxima semana vai piorar, porque eu vou estar falando a respeito de casamentos, relacionamentos entre marido e esposa, entre casais. Então, semana que vem, a partir de semana que vem, nós vamos entrar em relacionamentos de casais, depois em relacionamento de filhos e daí por diante. Mas esta noite nós ainda estamos dando continuidade e nós vamos ler o capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 21. E o título do nosso sermão de hoje é Salmos, Hinos e Cânticos Espirituais. Efésios 5, versículo 18 ao versículo 21. Não se embriague com o vinho, o que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros por temor a Cristo. Santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Amém. Meus irmãos, nós vimos na semana passada que o conhecimento, o entendimento verdadeiro, ele não procede da nossa capacidade intelectual. O conhecimento verdadeiro, ele não procede da forma em que nós temos a habilidade de aprender ou a forma em que nós temos a capacidade de ter um intelecto avançado. A sabedoria verdadeira, ela vem do conhecimento da palavra de Deus. A pessoa sábia, meus irmãos, ele não é aquele que é mais estudado, ele não é aquele que tem mais grau, que tem mais capacidade, que formou em muitos cursos. Nós sabemos de pessoas, meus irmãos, que eles têm um PhD ou mais, ou diversos PhD na frente do nome deles. E, no entanto, eles não têm um pingo de sabedoria. A vida deles, a forma como eles vivem, o seu viver é todo dirigido por um sistema que não existe nem sequer uma harmonia entre eles. Ou seja, eles proferem algumas palavras, mas no seu viver eles refletem algo completamente diferente. É o que nós chamamos de o testamento interno. É aquilo que a pessoa fala, mas aquilo que ele vive é completamente diferente. Eu vou citar um exemplo para vocês nessa introdução, e eu prometo que eu não vou ser longo hoje, mas é como uma pessoa diz que não existe Deus, ou uma pessoa que diz que não existe princípios morais para reger a sociedade, né? Alguém que fala assim, a gente tem que fazer aquilo que o coração manda, a gente não pode ter regras, porque não existe regras, o que é certo para você é errado para mim. Essa mesma pessoa, você vira para ele e fala com ele assim, e o que você acha da matança das foquinhas lá no Ártico, quando as pessoas que habitam lá, que moram lá, pegam aqueles animalzinhos branquinhos, mais bonitinhos, passa a foice no pescoço deles e mata. Aí eles viram para você e falam, mas isso é um absurdo. Ou seja, o testamento interno deles, aquilo que eles falam, não é aquilo que eles acreditam, porque você vira para ele e fala assim, por que você acha que uma pessoa lá no Ártico, lá na Antártica, ele tem que ser regido por aquilo que você acha que é certo ou errado?
Você está entendendo? Ele diz que você não pode julgar a ele pelo aquilo que você diz que é certo ou aquilo que você diz que é errado, baseado na palavra de Deus, mas ao mesmo tempo, ele quer impor sobre as pessoas aquilo que ele acredita que é certo e aquilo que ele acredita que é errado. Ele está contradizendo entre si, e nós vimos que o que acontece com o indivíduo, com o ímpio, é exatamente isso, porque ele não tem uma base, ele não tem uma regra pela qual ele vive. Meus amados, a pessoa que não tem a Bíblia como a única regra de fé, como a única regra de prática, ele está jogado ao prazer daqueles que têm uma boa oratória, ele está jogado ao prazer daqueles que falam bonito, daqueles que conseguem fazer o cabelo do seu corpo arrupiar. Porque tudo que ele falar que procede de Deus, se você arrupiar o cabelo do relógio, você vai falar assim, isso é de Deus mesmo e eu tenho que viver dessa forma. Isso é de Deus mesmo e é dessa forma que eu tenho que acreditar. A partir do momento em que você crê somente na palavra de Deus como sendo revelação exclusiva, vinda da parte de Deus, todo um sistema na sua vida muda, a sua vida toma uma nova direção, a sua vida passa a ser vivida em passos firmes, você não vacila o seu pé, porque todo lugar que você pisa é aquilo que procede da boca de Deus. Você tem certeza, porque a própria Bíblia, no seu testemunho interno, ela te dá um entendimento do mundo, que ele se harmonia entre si, que ele produz uma harmonia geral em todos os aspectos do seu viver. E é exatamente por isso que nós vimos a palavra de Deus essa noite, nós nos aproximamos da palavra de Deus nessa noite com espírito de muita humildade, porque, meus amados, as coisas que eu vou falar para você essa noite, talvez vai causar escândalo em você, e eu quero falar para você que aquilo que eu vou falar esta noite é tudo arraigado e aprofundado na palavra de Deus, e não pode ser desculpa para que você venha viver uma vida de pecado. Eu já estou falando, antes de falar o que eu vou falar, eu já estou dando um alerta para você, e eu quero falar também para você, que na nossa casa, nós não temos bebidas alcoólicas. Na nossa casa, a gente tem vinho lá, porque a minha esposa faz comida, e algumas vezes ela usa vinho para colocar na carne, tá? Então eu quero falar isso para vocês, mas essa é uma decisão que nós tomamos, não por ser uma religião, não por ser uma decisão religiosa. Nós tomamos essa decisão porque nós chegamos a um acordo que nós passamos por muito sofrimento, tanto eu quanto ela, com relação às bebidas que contêm álcool, e por isso nós tomamos essa decisão. Não faz de nós melhor do que ninguém, não faz de nós pior do que ninguém, e nem sequer é uma ordem procedente da palavra de Deus. Tendo dito isso, o apóstolo Paulo recomenda que nós não venhamos a nos embriagar com vinho. A palavra de Deus, ela é clara com relação à embriaguez. A palavra de Deus nos diz que você não pode embriagar com a bebida alcoólica. A palavra de Deus não proíbe o uso moderado de vinho. A palavra de Deus não proíbe que a pessoa beba vinho. Na realidade, o apóstolo João, quando ele estava escrevendo a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo nessa terra, ele termina o livro de João falando assim: existem muitas coisas que Jesus Cristo fez, e aí ele usa uma hipérbole, um exagero, e fala assim, que se eu fosse falar todas para vocês, não caberia em todos os livros do mundo. Ele usou uma forma de falar assim um pouco exagerada. Ele falou assim, se eu fosse escrever tudo que Jesus fez, não caberiam nos livros do mundo inteiro. E no capítulo 11, ele fala a respeito de um milagre em particular que Jesus Cristo fez, e nenhum dos outros apóstolos faz isso, mas ele numera o primeiro milagre que Jesus Cristo fez. Ele fala assim, Jesus Cristo em Caná da Galileia, ele transformou água em vinho, e este foi o primeiro milagre que Jesus Cristo fez. E quando os discípulos viram este milagre que Jesus Cristo fez, eles acreditaram que Jesus Cristo era o Messias prometido. Meus amados, Jesus Cristo não fez suco de uva, Jesus Cristo não fez cranberry juice, Jesus Cristo não fez Coca-Cola, Jesus Cristo fez vinho mesmo. Ele fez vinho bom, e ele fez muita quantidade de vinho, tá? Ele fez todas essas coisas, e é isso que a Bíblia revela. E se qualquer pastor ou qualquer pessoa virar para você e falar que na verdade não era vinho, você diz para ele, então era Coca-Cola. Então o que Jesus Cristo fez foi Coca-Cola, tá? E não foi vinho mesmo. E isso, meus irmãos, é porque no Antigo Testamento havia uma promessa, que o Messias, quando ele viesse, ele faria jorrar vinho das montanhas.
Inclusive, na lei do Antigo Testamento, na lei de Deus, no Antigo Testamento, que ainda prevalece, o Senhor Deus diz que de todo o seu trabalho, você teria que separar um dinheiro. Todo ano você tinha que trabalhar, e daquele trabalho que você tivesse realizado todo aquele ano, você tinha que colocar uma parte daquele dinheiro de lado. Você sabe para que você tinha que colocar aquela parte de dinheiro de lado? Para que você pudesse comprar vinho, para que você pudesse comprar carne, e para que você pudesse celebrar com a sua família na presença de Deus, e para que você pudesse se regozijar pelas bênçãos magníficas que Deus derrama sobre a vida de você. Veja bem, Deus está preocupado com que o seu povo pratique ações de alegria, pratique momentos de regozijo. Hoje nós tivemos lá na casa do Gilberto, e nós tivemos um momento de grande alegria, onde nós tivemos a oportunidade de estar conversando uns com os outros. Foi bom lá porque só teve Coca-Cola. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, isso é o que a palavra de Deus nos ensina, que nós temos que nos regozijar com os nossos familiares, nós temos que nos regozijar com a nossa família. O que a palavra de Deus nos diz é que nós não podemos nos embriagar. Em Provérbios 20, versículo 21, acredito, e 23, nós leremos em breve, nós estaremos chegando lá. Ela diz o seguinte: nós não devemos misturar com os alcoólatras, e nós não devemos misturar com a gula, com as pessoas que praticam a guludice. Nós não podemos ter alcoolismo, exagero de bebidas, e nós não podemos ter gula, porque estas coisas levam o homem à pobreza. Estas coisas tiram a maneira e a forma correta de um homem exagerar. E aqui nesse texto em particular, o apóstolo Paulo usa o embriaguez, ele usa a pessoa se entregar ao vinho com o encher-se do Espírito Santo. Ele faz um contraste, ele diz: olha, vocês não se embriaguem com vinho, porque o vinho leva, a tradução diz a libertinagem, mas na original diria a perda de tempo. Tá? O texto em grego, no original, ele não usaria a tradução mais correta para esse texto, seria o seguinte: não vos embriaguei com vinho, porque ele leva à perda de tempo. Vocês lembram que no texto anterior, logo antes, ele falou que vocês tinham que andar comprando, remindo, aproveitando o tempo, e agora ele fala assim: não use o vinho em quantidade excessiva, porque se você fizer isso, você vai estar perdendo o tempo. E aí ele põe o contraste, e o contraste é encher-vos do Espírito. Aí, agora, vocês devem estar pensando assim: nossa, então eu tenho que começar a pedir a Deus para me derramar o Espírito dele em cima de mim, para eu começar a falar umas palavras, para eu entrar num transe, para eu passar a viver uma vida mística, como muitas igrejas ensinam. Se você for uma pessoa cheia do Espírito, você vai viver uma vida mística, uma vida que você nem anda com o pé no chão. Mas na verdade não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando, não é isso que a Bíblia ensina, e não é isso que nunca foi ensinado na palavra de Deus. Na verdade, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos perder o nosso tempo, mas que nós devemos nos encher do Espírito. E como que você se enche do Espírito? Você se enche do Espírito da forma como a Bíblia revela que você se enche do Espírito, através do conhecimento da palavra de Deus. Qual foi a promessa do Consolador em João 14? Quando Jesus Cristo está falando com os discípulos, ele diz: olha, eu vou para o Pai, e quando eu for, eu vou enviar um Consolador para vocês, que é o Espírito Santo da promessa. E ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Presta atenção, ele não disse que o Espírito traria uma nova revelação. Ele não disse que o Espírito falaria por si mesmo. Da forma como as igrejas andam hoje em dia, parece que o Espírito Santo de Deus é uma entidade separada de Deus. Deus fala uma coisa na palavra, o Espírito fala outra, e as pessoas obedecem ao Espírito. A Bíblia diz um ensinamento, as pessoas de algumas igrejas dizem um ensinamento completamente contrário, como se o Espírito de Deus falasse por si só. Meus amados, o Espírito Santo de Deus, em seu papel principal, é aproximar o homem, é fazer o homem reconhecer o seu pecado e trazê-lo de volta à palavra de Deus, e fazer com que ele se aprofunde e se lembre daquilo que a Bíblia nos ensina, daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E como então que nós vamos ser cheios do Espírito? Nós vamos ser cheios do Espírito quando nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, quando nós conhecermos a palavra de Deus, quando de todas as circunstâncias
circunstâncias do nosso viver, nós olharmos e nós entendermos o que Deus tem para nós naquela circunstância. Quando nós olharmos nos nossos relacionamentos e nós olharmos e falarmos, eu tenho que estar cheio do Espírito nesse relacionamento, e para eu estar cheio do Espírito Santo nesse relacionamento, eu tenho que amar esta pessoa. Vocês estão percebendo? Estar cheio do Espírito Santo não é misticismo. E quantas vezes eu vou ter que falar para os irmãos, estar cheio do Espírito Santo é viver de conformidade com a palavra de Deus. E um homem cheio do Espírito Santo é um homem que não se embriaga com vinho, porque ele tem o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Vocês estão percebendo o que é ser cheio do Espírito? Ser cheio do Espírito é você dominar o seu ser. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não usa vinho, porque ele te embriaga. Quando você está usando vinho e você está ficando embriagado, o que está acontecendo é que você está perdendo o controle de você mesmo. E uma das principais características da presença do Espírito Santo na vida de um homem não é gritaria, não é falar bonito, não é pular para lá e para cá, bater nas pernas no púlpito, mas é aquela pessoa ser controlada pelo Espírito Santo, é aquela pessoa ter domínio de si, é aquela pessoa não se deixar levar pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, mas ele se deixar levar exatamente pela palavra de Deus. É ele não viver baseado naquilo que ele pensa, é ele não viver baseado naquilo que o seu sentimento manda ele fazer naquele instante, mas é ele basear a sua vida por toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós, meus amados, nós temos que viver não por aquilo que o nosso sentimento manda nos fazer, mas nós temos que viver por toda a palavra que procede da boca de Deus, porque é assim que o Senhor Jesus Cristo vivia. Dá trabalho, não dá? É mais fácil nós procurarmos um cartomante que pode nos falar que recebeu uma revelação especial e que Deus tem isso ou aquilo para mim e para você? Não é mais fácil nós discarmos aquele número, né, Renata, 3,99 por minuto, e a pessoa falar, você vai ter que fazer isso porque amanhã vai acontecer isso na sua vida? É tão mais fácil do que nós pegarmos e nos aprofundarmos no estudo e no conhecimento da palavra de Deus, porque é trabalhoso, mas, meus amados, é bênção, porque o Senhor Jesus, porque a Bíblia nos diz que bem-aventurado é o homem que na palavra de Deus medita de dia e de noite. E é isso que o apóstolo Paulo está falando, quando ele diz que vocês têm que se encher do Espírito. Ele diz que você tem que se encher do Espírito, você tem que se aprofundar na palavra de Deus de uma forma que quando você chegar na sua casa, ou quando você chegar no seu trabalho, e alguém te bater na sua cara, você vai se lembrar daquele texto que fala, se o inimigo bater na sua cara, deixa ele bater do outro lado. Aí você vai e você se humilha. E o reino de Deus prospera, porque você está fazendo aquilo que o Senhor Deus mandou. Vocês estão percebendo quando o coração começa a sentir amargura, e você começa a se envenenar com aquele veneno que eu falei para vocês algumas semanas atrás. Aquela cobra vem, morde em você, e injeta o veneno da ira no seu coração, e quando você menos percebe, a sua vida já está sendo destruída, e a sua alegria foi embora, e o seu regozijo já não existe mais, e você já não se alegra mais nos seus relacionamentos com as pessoas, e a sua vida virou um inferno aqui na terra. É o veneno da ira que está dentro de você, e neste momento você se lembra do que o Espírito Santo revelou na palavra de Deus. Quantas vezes nós temos que perdoar o nosso irmão? Quantas vezes nós temos que perdoar aquela pessoa que nos ofende? Quando o seu inimigo te pede uma túnica, quando o seu inimigo pede a sua camisa, dá também a roupa que você estiver vestindo, dá o seu sapato, dá tudo para ele. Você estar cheio do Espírito é você ser governado por toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é você ter visões, não é você ter sentimentos, não é você ter arrepios, não é você ter choro. Tem gente que acha que choro tem a ver com estar cheio do Espírito. Eles veem uma pessoa chorando e falam, nossa, que a pessoa deve estar cheia do Espírito. Às vezes é porque aquela pessoa está num estado de pecado tão grande que ele fala assim, oh meu Deus, que situação que eu estou aqui. E aí dispara a chorar. Ou às vezes ele está passando mal, né? Tem um amigo meu que fala, se você está ouvindo voz fora da palavra de Deus, deve ser que você está com indigestão. Você deve estar com alguma indigestão. Vai lá e toma um remédio, toma um Sonrisal. Não é Deus que está falando com você, não. Ele já falou. Ele já nos ensinou o caminho.
E para que você seja cheio do Espírito, você tem que andar neste caminho que Ele nos deixou. O apóstolo continua falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nessa parte, tem muita gente que começa a confundir e começa a assimilar hinos, cânticos espirituais com isso que acontece aqui na frente da igreja onde você está cantando, né? Eu vou chegar lá na minha casa. Já passou para o próximo lá. Ah, não, pode ficar aí ainda. Pode ficar ainda, por favor. Desculpa, Mateus. Está aí, está certo. Está nesse lugar aí mesmo. É exatamente a questão de você assimilando isso aqui. O que o apóstolo está nos dizendo é exatamente que o nosso falar, eles têm que ser baseado naquilo que Deus já nos revelou. Aquilo que você fala com o seu próximo, as nossas conversas entre nós, elas não podem ser conversas que são baseadas em sentimentos, em pensamentos, em sabedoria humana, tem que ser baseado em coisas que a Bíblia nos revela. Ele continua falando a respeito do mesmo tópico que ele falou nas semanas anteriores, a respeito do que ele no início desse texto, quando ele fala, falando a verdade uns com os outros em todo o tempo. E aqui nesse texto ele falando em salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, você não vai cantar um para o outro, eu não vou chegar lá em casa e falar assim, Gracinha, você fez comida para nós hoje, né? Não é, vocês estão entendendo? Você não fala, mas quando eu chegar na minha casa, eu vou tratar a Gracinha de uma forma espiritual, de uma forma diferente, de uma forma que revela o meu amor por ela, o amor que Deus colocou no meu coração. Eu não vou chegar para a Nina e não vou falar com a Nina, Nina, você vai levar as crianças para passear semana que vem. Não, eu vou falar assim, Nina, meu amor, você planejou alguma coisa para os jovens da igreja, para que eles possam enriquecer a vida deles com a palavra de Deus. Vocês estão percebendo? O nosso falar, a forma que nós vivemos, a nossa maneira de expressar, ela é diferente, porque nós vivemos dentro daquilo que Deus tem nos mostrado na sua palavra. Ele continua falando, dando sempre graças constantemente a Deus Pai em Cristo Jesus, por todas as coisas. Meus amados, uma das características principais da vida da pessoa que foi transformada, da vida da pessoa que foi mudada, daquela pessoa que foi recebida por Cristo Jesus, é que a sua vida é constantemente dando graças a Deus. É difícil. É difícil, quando nós estamos passando por provações, quando as coisas não acontecem da forma como nós desejamos. A vontade nossa é de não dar graças a Deus, mas de reclamar. Vocês estão lembrados? O povo de Israel no Egito? Quando as coisas não estavam dando para o jeito como eles queriam, a primeira coisa que vinha na boca deles era o murmúrio. E eu lamento que tem muitas igrejas hoje em dia que também estão ensinando para as pessoas murmúrio. Eles não estão ensinando os membros da sua igreja a serem pessoas agradecidas a Deus pelas coisas que eles têm, mas eles estão ensinando as pessoas da igreja a cobiçarem algo que não tem absolutamente nada a ver com a palavra de Deus. Ou seja, eu quero um carro, enquanto Deus não me der um carro, eu não estou satisfeito com Deus. Eu quero uma casa nova, eu quero aquela casa nova, e eu vou orar, e eu vou pedir a Deus, e Deus tem que me dar aquela casa nova, porque Deus é o dono de todas as coisas, e a minha vida passa a ser uma vida escrava, uma vida que ela não tem mais prazer, que ela não tem mais alegria, que eu já não dou mais alegria a Deus por tudo aquilo que Deus tem me concedido, mas eu agora estou vivendo a minha vida com reclamação constante, porque nós já aprendemos aqui na nossa igreja que o nosso coração, quanto mais ele tem, mais ele quer. Quanto mais bênçãos materiais nós possuímos, mais nós queremos. Se Deus me deu um Corolla, eu quero um Toyota Camry. E o dia que eu tiver um Toyota Camry, eu não quero mais um Toyota Camry. Eu vou querer agora um Toyota Highlander. E no dia que eu tiver um Toyota Highlander, eu vou querer uma Mercedes-Benz. E no dia que eu tiver uma Mercedes-Benz, E a minha vida vai continuar na escravidão do desejo, enquanto todo o tempo, aquilo mais importante Deus já nos deu, relacionamentos, alegria, prazer, satisfação. Você quer ver uma pessoa alegre? Você quer ver uma pessoa feliz? É uma pessoa que é contente com aquilo que Deus concedeu a ele. Eu estava conversando com um irmão hoje, eu estava falando para ele a respeito das circunstâncias do meu viver. E eu falo para vocês, eu não tenho vergonha de falar a respeito das circunstâncias do meu viver.
Muitas vezes eu olho para as minhas circunstâncias e eu falo: Deus, estas são as minhas circunstâncias do presente. Isto é a forma que eu estou vivendo. E eu começo a pensar: será, Deus, que existe uma outra coisa para mim? Mas eu me lembro que Deus governa tudo na minha vida. E eu digo para Ele: mas Deus, o Senhor está no governo, o Senhor está no controle. Se eu creio no Senhor, como eu digo que eu creio no Senhor, e neste momento na minha vida, essas são as minhas circunstâncias, é porque o Senhor me quer aqui onde eu estou. Porque se o Senhor não me quisesse aonde eu estou, o Senhor me tiraria de onde eu estou. E se essa é a forma que eu tenho de servir ao Senhor no meu viver, é assim que eu vou fazer, é dessa forma que eu vou servir o Senhor, é vivendo da forma como o Senhor colocou na minha vida para eu viver. Aí vem uma satisfação no meu coração. Por quê? Porque agora eu falei com Deus e disse: Deus, se é isso que o Senhor tem para mim, o Senhor sabe porque eu estou vivendo dessa forma. Meus amados, o apóstolo Paulo era um homem que jamais no mundo, nós podemos dizer, exceto o próprio Cristo, alguém recebeu tantas magníficas revelações de Deus como o apóstolo Paulo recebeu. Na palavra de Deus, tá? O apóstolo Paulo não trouxe nada de novo, não. Ele só resumiu aquilo que Deus tinha escrito e falou assim: é isso que o evangelho é. E essas revelações hoje são a base de toda a igreja cristã no mundo que nós vivemos. E a base de todo o ensinamento de Deus está escrito ali. E no entanto, o apóstolo Paulo falava assim: olha, eu estava passando por uma dificuldade. Muitos teólogos não sabem qual é essa dificuldade que o apóstolo Paulo estava passando por ela. Não vamos entrar nisso aqui agora não, cada um tem uma tese, um dia a gente fala sobre isso. Ele fala o seguinte: eu estava passando por muitas provações na minha vida, eu estava passando por dificuldades. Eu considero estas coisas que estavam passando por mim um espinho na carne, e elas eram tão ruins, que eu vou chamá-las de mensageiro de Satanás. De tão terríveis eram aquilo que o apóstolo Paulo estava passando. E ele fala assim: e aí eu disse para Deus 3 vezes que ele afastasse essas coisas de mim. E a resposta que eu tive dele foi nenhuma. A resposta que eu tive de Deus foi o seguinte: a minha graça é o suficiente para você passar por o que você está passando. Quando você passa por sofrimento, você não fala assim: Deus, o Senhor tira o meu sofrimento, ou o Senhor não existe. Já viu gente falando assim? Eu falava isso quando eu era pequenininho, quando eu era criança. Quando eu era criança, que eu estava sofrendo lá na minha casa, entre as brigas dos meus pais, eu entrava para um cômodo que tinha escondido na minha casa e falava: oh, Deus, me tira desse mundo, ou o Senhor tira o sofrimento. Senão o Senhor não existe. Hoje, eu cresci, e cada um de nós tem que crescer. Cada um de nós tem que entender que a nossa vida é realmente de lutas e dificuldades e sofrimentos, mas em todas estas coisas, a graça de Cristo é suficiente para nos ver passar por elas e chegarmos lá na frente. O apóstolo Paulo dizia: sejam em dificuldades, sejam em lutas, sejam em provações, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Ele não fala assim: olha, você é mais que vencedor porque você não vai passar por provação, não. Ele diz: em todos estes sofrimentos nós somos mais do que vencedores. Você vai passar pelo sofrimento, você vai passar pela... mas você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A nossa vitória já foi completamente ganha. A nossa vitória, ela não pode ser tirada de mim e de você. Não existe forças no mundo que pode nos arrebatar das mãos de Deus. Eu estava dirigindo essa semana, para encerrar, e eu estava analisando como que é complexo o mundo em que nós vivemos. E eu estava ouvindo aquela música, o Everton falou para mim: por que meu coração está quente, papai? Eu estou ouvindo essa música do Fernando Ortega, que fala a respeito de que Deus, Ele tem tanto poder, Ele tem tanta grandeza, e no entanto Ele se preocupa com a gente, pequenininho igual a gente é. E ele falou: por que eu estou sentindo tanto calor aqui no meu coração? Eu falei: porque essa música fala com a gente mesmo. E naquilo ali, eu estava analisando e falando assim: meu Deus, como que o mundo é complexo. Deus vive fora do tempo, fora do espaço. Ele criou um universo que não tem fim. Na música fala assim: e o universo, ele é infinito. Ele é infinito. Deus criou o universo e, no entanto, Ele se preocupa com um pardal. Agora você pensa bem, quanto mais vale nós do que um pardal? Vocês estão percebendo
o amor magnífico de Deus para conosco, o amor tremendo de Deus para conosco, revelado em Cristo Jesus, que nem sequer um fio de cabelo cai da nossa cabeça, exceto pela vontade do Pai que está no céu, um Deus que criou um universo tão perfeito, um universo magnífico. Meus amados, tudo aquilo que nós temos necessidade já nos foi garantido por Cristo. Tudo aquilo que nós temos necessidade, por isso nós temos que andar constantemente dando graças a Deus por todas as coisas em Cristo Jesus e finalmente nos sujeitando uns aos outros por temor de Cristo, por temor a Cristo. Meus amados, essa é a parte mais difícil no relacionamento como igreja e no relacionamento entre pessoas, é nós nos sujeitarmos uns aos outros. A característica principal do pecado é a rebeldia, é você não se sujeitar, você imagina bem, pastor da igreja, uau, me sujeitar a alguém? Uau, que absurdo! Mas é exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina. Sujeitar uns aos outros, é nos colocarmos, considerarmos inferiores ao outro. Você está percebendo? Cristo, o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, Ele não levou em conta a sua grandeza, mas Ele se humilhou e se sujeitou a mim e a você. O próprio Cristo revelou nas Escrituras que Ele não veio para servir, mas veio para ser servido. Perdão, inverti. Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A primeira coisa que eu falei está errada, hein? O próprio Cristo disse: eu vim não para ser servido, mas para servir. O maior o nosso mestre, ele veio para servir e não para ser servido, sujeitando uns aos outros em amor. Esta é a vontade de Deus para conosco, encher-nos no Espírito, em obediência à sua palavra, dando sempre graças a Deus em todas as nossas circunstâncias e sempre, sempre sujeitando-nos uns aos outros. Oremos ao Senhor.